Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, Paulos. Vocês já devem estar perguntando, cadê a live? Cadê a Roberta? O que foi que aconteceu? Bom, gente, o nosso convidado, ele vai falar hoje conosco diretamente de Fátima, lá de Portugal, de um castelo. Nós vamos explicar melhor para vocês. Então, a conexão estava um pouco ruim, a gente estava fazendo alguns testes. Peço desculpas a todos vocês e peço para vocês ficarem por aqui, aguardarem, porque vai valer a pena, tá bem? Então, assim, ele já está por aqui, daqui a pouquinho está entrando, juntamente com a minha parceira de trabalho, a Cleane Santos, e a gente estava aqui se preparando para esse momento especial, porque hoje o nosso tema é Relíquias Sagradas dos Tempos Bíblicos à Era Digital. Quem vai estar com a gente, então, é o Carlos Evaristo, coautor dessa obra, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada a todos vocês por terem ficado esperando aqui. Essa live de hoje, ela faz parte de uma comemoração, porque nós já estamos em festa. E por que nós estamos em festa? Amanhã, 20 de agosto, é dia de aniversário, é um dia festivo para Paulos, é um dia onde a Paulos está comemorando 106 anos de fundação e 89 anos aqui no Brasil. E todo aniversário tem presente, e o presente, quem ganha são vocês, gente. Todo o catálogo, toda a linha, né, da Paulus vai estar com 30% de desconto, exceto periódicos e produtos importados. Demais, tudo vai estar com desconto. E aí, a Carla Teixeira, que está sempre por aqui acompanhando a gente com catequese, vai perguntar para mim, Roberta, mas toda a linha de catequese vai estar com 30% de desconto amanhã? Carla, vai estar com 30% de desconto. E aí, a Rita Baldin, que está sempre por aqui também, vai falar para mim, Roberta, mas educação também vai estar com 30% de desconto? Vai, gente, o catálogo de educação também vai estar com 30% de desconto. E se o padre Bruno perguntar das Bíblias? Padre, também vai estar. E se a Ariane Zobe, que está sempre aqui com a gente também, perguntar sobre Mariologia, sobre os livros infantis? Também, Ariane, toda a nossa linha, todos os livros da Paulus com 30% de desconto. Só uma empresa centenária consegue dar esse desconto para vocês, não é, gente? A Paulus, que tem tradição, que tem confiança no mercado, que tem qualidade, só uma empresa com mais de 100 anos consegue dar esse desconto. Aí você vai falar para mim, claro que não, Roberta, eu recebo e-mail da editora tal, com um desconto tal, mas é um ou outro livro, nós estamos dando uma linha inteira, um catálogo inteiro, tudo com 30% de desconto, mas só amanhã, gente. Só amanhã, porque amanhã é dia de comemoração. Mas essa live já faz parte dessa comemoração. E nós já estamos aguardando aqui o nosso autor, Carlos Evaristo, juntamente com a Cleane Santos, para que vocês possam participar desse momento tão especial. O Carlos, ele está falando da Real Lipsanoteca, em Fátima, lá que nós encontramos a maior coleção privada de relíquias fora do Vaticano. Então, nós demoramos aí, porque nós estamos preparando um momento especial para vocês, gente. E nosso tema de hoje, Relíquia Sagrada dos Tempos Bíblicos à Era Digital, essas relíquias, ela tem um papel extraordinário da história, desde o passado até o digital. E hoje nós teremos a oportunidade de entrar em um campo de estudo muito antigo e, ao mesmo tempo, novo para muito de nós. As relíquias ligam o passado e o presente. Estamos falando de um instrumento de união nacional e vocês irão entender o porquê. Já estou recebendo aqui a Cleane e o Carlos Evaristo. Já estão entrando por aqui. A Cleane já está chegando, o Carlos também. Boa tarde, Cleane. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Carlos, você me ouve bem? Sim, muito bem. Boa tarde. Nós vamos equalizando o som aqui, Carlos. O importante é estarmos juntos, né? O importante é a gente participar desse momento tão especial. É um momento festivo para Paulus, porque essa live de hoje faz parte das comemorações. Nós iniciamos hoje a comemoração dos 106 anos de fundação da Paulus e 89 anos no Brasil. Carlos, para começar... Você também faz parte dessa história, Carlos. Para começar,
tem um trecho do livro que eu queria ler. Eu estou com um livro aqui. Nós vamos mostrar o livro para vocês aqui também, gente. Ó, isso! Já estamos apresentando esse livro para vocês aqui também. Relíquias Sagradas, dos Tempos Bíblicos à Era Digital. A Patrícia, que faz parte da nossa equipe, que está aí nos bastidores, já vai incluir essa obra aqui para vocês, e para a gente mostrar, para que vocês possam ter maior visibilidade. Aí você me pergunta, mas Roberta, hoje tem 15% de desconto exclusivo, utilizando o cupom LivePaulos, mas e amanhã que vai ter 30%? A oportunidade está nas suas mãos, gente. Você pode, se você quiser, de qualquer forma, comprar esse livro hoje, você vai obter 15% de desconto. Mas se eu fosse você, eu aguardaria até amanhã, porque amanhã você vai ter 30% de desconto, inclusive nessa obra Relíquias Sagradas. Mas, como nós temos o hábito de dar em cada live os 15% de desconto, a oportunidade também está aqui para vocês. Então, para começar, Carlos, eu quero ler um trecho que está no prefácio, escrito por Dom Odilo Scherer, que abre aqui, que pode abrir esse momento da nossa live. Vamos lá. Se eu conseguir, ao menos tocar em seu manto, ficarei curada. Os evangelhos sinóticos sondaram o coração da mulher que desejava se livrar de um fluxo de sangue. Fazia 12 anos que sofria com aquela doença. Embora seu nome não tenha sido registrado, ela nos leva à presença de nosso Senhor e nos faz testemunhar algo extraordinário ao sentir uma força sair de si. Cristo se volta para a multidão à procura de quem sorrateiramente tocou a extremidade de sua veste. Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada desse teu mal. Anuncia Jesus. Muito se discursou sobre esse episódio, ora destacando a humildade da mulher, ora exaltando a misericórdia divina. Mas há um aspecto raramente enfatizado. Esse milagre traz à luz um tema bastante esquecido em nossos dias e amplamente tratado nesse livro, as relíquias, as sagradas relíquias. Então, eu acho que é uma passagem da obra, do livro, né, que é muito significativa para esse momento. Esse livro, Cleane, que a gente pode até sintetizar, né, para os nossos leitores, se você puder fazer isso, por gentileza, e aí, na sequência, a gente já começa com o Carlos. Sim, vamos lá, pessoal. Então, só lembrando, o livro traz um passeio pela história e uma investigação arqueológica das relíquias sagradas, escrito a 4 mãos. Os autores Fábio Tucci Fará e Carlos Evaristo o apresentam. As principais relíquias da cristandade. Os autores não se contentaram apenas em avaliar a autenticidade das relíquias, mas buscaram seus fundamentos religiosos e raízes históricas. Olha só, são textos inéditos, com desdobramentos históricos distintos, como as cerimônias religiosas nas catacumbas romanas e as revoluções que tentaram destruir os tesouros da igreja. E quem está conosco, então, para explicar um pouco melhor sobre isso, é o autor, arqueólogo, historiador e um dos peritos responsáveis por examinar e dar parecer para a autenticação de algumas das principais relíquias da cristandade. Queria mandar também um abraço especial ao coautor da obra, que é o Fábio Tucci Fará, que está nos assistindo, né? E queria dar as boas-vindas mais uma vez para o Carlos Evaristo. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer para mim poder participar nesta obra, e especialmente com uma editora de renome mundial e na Igreja como a Paulo. Foi também um desafio que aceitei da parte do Fábio, a pessoa que eu admiro muito, para além de ser um amigo, também é um excelente romancista, portanto é um grande autor e que deu vida àquilo que seria textos mais do foro científico, mais do foro arqueológico, e assim conseguiu criar uma trama que envolve o leitor e que o transporta ao passado e ao presente das relíquias.
E por isso eu estou muito grato a Paulo e também ao Fábio por ter realizado esta primeira obra também no Brasil, não é? Portanto, Ô Carlos, e você está falando com a gente aí direto da Real Lipsanoteca, e eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como nasceu, né? Explicasse para a gente o real significado. Pois, eu não sei se consigo mostrar, mas isto é um lugar sagrado, é um depósito sagrado de relíquias, não é capela, não é oratório, não é igreja, é uma lipsanoteca, é o termo próprio. Tal como uma biblioteca tem muitos livros, uma lipsanoteca tem muitas relíquias. E nós aqui temos 15 altares, como este que está aqui atrás de mim, podeis ver, e que tem por detrás as relíquias principais destes santos que estão representados, e depois da mesma categoria, da mesma classe dos santos, ou seja, se tem a representação de um mártir, por detrás tem relíquias de mártires também. Neste local temos dezenas de milhares de relíquias. Atrevo-me a dizer que, de facto, relíquias insígnes temos um grande número mesmo, e aqui conservamos as relíquias que muitas vezes já não estão em uso em mosteiros que encerraram, em comunidades que deixaram de existir e que vêm cá parar e têm vindo parar ao longo de 32 anos. É daqui também que estas relíquias partem para exposições temporárias, para veneração em festas, em cerimónias especiais. Portanto, o nosso apostolado tem sido não só de divulgar a história das relíquias e o seu culto autorizado pela Igreja e devidamente atualizado com as normas canónicas, mas também de ensinar o uso das relíquias, a autenticação com recurso também à ciência, por vezes que é necessário, e a recolha de relíquias que, por vezes, já não estão em exposição, em veneração, nos santuários ou nos sítios que, entretanto, encerraram. E é um projeto seu e da sua esposa, né? Você que é considerado um guardião de relíquias. Qual a importância de um guardião? O que é um guardião e a importância de um guardião para os dias atuais? Ora bem, este é um apostolado canonicamente direto em várias dioceses, com mais de 5.000 membros no mundo, com delegados em quase todos os países do mundo, com patronos eclesiásticos, cardeais e outras figuras. Tivemos, por exemplo, como patrona a Madre Teresa de Calcutá, que hoje é santa, e também a Irmã Lúcia de Fátima. Este apostolado zela pelas relíquias também naquilo que diz respeito a registar, a criar um registro para que as pessoas que são detentoras de relíquias ou de coleções de relíquias, quando vêm a falecer ou a ficar incapacitadas, haja uma resguarda por estas relíquias. Quer dizer, muitas das relíquias vão parar a casas de penhores, antiquários, lojas de antiguidades. Isto porque, quando a pessoa que é o guardião das relíquias morre, os herdeiros não sabem, por vezes, do que se trata. E então são vendidas com as outras coisas, as outras tralhas, como costumamos a dizer lá em casa, e vão parar, muitas vezes, a mãos erradas, não é? E sofrem profanações e sacrilégios até. De maneira que o registro dos membros do nosso apostolado permite um acervo histórico mundial em que podemos, de facto, zelar por estas relíquias, e as pessoas assim se tornam, então, verdadeiros guardiões de relíquias. É o que nós damos de guardião das relíquias. Bom, gente, mais uma vez eu queria dar boas-vindas para quem está chegando por aqui. A Cleane vai até mencionar quem está chegando, né? Mas eu também queria fazer um convite especial. Nós temos alguns convidados que estão pelo YouTube e nós vamos fazer essa live somente pelo Facebook. Então eu convido você que está assistindo pelo YouTube ir para a página da Paulus,
pelo Facebook e acompanhar a gente por lá, tá bem? Então, depois ela vai ser replicada no YouTube, mas ao vivo, nesse momento, nós estaremos apenas pelo Facebook. Carlos, nós vamos ver quem é que está por aqui, tá? Quem são os internautas, a Cleane vai dar boas-vindas, vai conversar um pouquinho com eles. Cleane? É isso mesmo, Roberta, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos dar um oi aqui para a Nilda, que está nos acompanhando, o Carrara, a Rosana Jimenez, Agostinho Ferreira Filho, Camila Barbosa, Jaciara Santos. Gente, vão falando o estado, a paróquia, de onde vocês estão participando, tá bom? A Fátima Meirelles, ela diz assim, Roberta, essa live é um presente para os historiadores que hoje celebram o seu dia. Muito obrigada, está agradecendo a editora. A Valéria Aparecida, boa tarde, Valéria. Cleonice Fernandes, Luciane Estevans, Trento Vittiti, ele diz assim, salve Maria, sou o padre Márcio Pacheco, prazer em conhecê-lo, senhor Carlos Evaristo. Já tem uma pergunta aqui, a gente pode ir ou vamos passar, Alberta? Olha, já tem uma pergunta. A gente já volta na pergunta dele. Oi, tem muita gente aqui, Roberta. Patrícia Santos, boa tarde. Rogério, Lúcio, Carrara, Trento, Olha, Maria a Cecília. gente pode fazer assim, enquanto você segura aí a pergunta dele, eu vou perguntar para o Carlos se as relíquias, se elas tiveram um papel importante na pandemia, nesse momento que a gente está vivendo. Uma pergunta oportuna, porque de facto tem tido um papel extraordinário por vontade do Papa Francisco, isto porque, como vimos noticiado nas redes sociais e na televisão, o Papa permitiu que algumas destas relíquias fossem veneradas e expostas à veneração de forma extraordinária. Eu falo, por exemplo, da síndone, que é o santo sudário, como é mais vulgarmente conhecido, e que esteve também transmitido numa live para todo o mundo, para abençoar as pessoas durante esta pandemia, para as proteger e para as curar. Foi durante as pandemias que realmente as relíquias tinham um papel extraordinário e continuamos a ver isso hoje com algumas das relíquias insígnes da Igreja, que, como disse o Santo Padre e os bispos responsáveis por estes santuários, decidiram também, nesta pandemia, expor estas relíquias de forma extraordinária, algumas delas que só são expostas à veneração em anos santos ou de 25 em 25 anos. E assim sendo, estas relíquias tornaram a ter uma atualidade no século XXI. E eu fiquei muito contente por ver isso. Relembro também de um crucifixo milagroso que o Santo Padre fez deslocar até à Praça de São Pedro. Crucifixo este milagroso que, na Idade Média, por ter uma cabeleira de cabelo humano, por vezes estas relíquias eram retiradas e distribuídas aos fiéis, juntamente com roupa, como sendo relíquias sobrenaturais ou místicas de Cristo, porque a imagem, como tinha tomado vida, assemelhavam, portanto, os vestimentos que eram colocados nesta imagem e a própria cabeleira, davam-lhe um grau de especial, de uma classe especial. Eram umas relíquias de primeira classe sobrenatural. E há também relíquias místicas que eram feitas com, digamos, pedaços destas relíquias, fervendo elementos das relíquias. Portanto, estas pandemias valia, durante as calamidades, durante as guerras. Lembro, por exemplo, que o Papa São Pio V mandou fazer 2 cópias Gemini do Santo Sudário, da síndone, para a Batalha de Lepanto. Uma delas serviu de faixa que o almirante que mandava a frota usou, e outra a bandeira da proa do navio do almirante.
portanto, isso é uma réplica em tamanho real do sudário de Cristo, da síndone, que tinha sido fervida essa tela, antes de ser pintada, com um pedaço do sudário que foi retraído do original e com orações místicas, de transferência mística, foi dada à cópia a mesma importância que o original. De maneira que eram processos medievais de duplicação das relíquias, que hoje podem achar um pouco estranhos, mas que têm que ser vistas à luz da época em que viviam e dessas pandemias, dessas calamidades e batalhas que se travavam durante a história da Igreja. Você falou sobre o Santo Sudário e sobre duplicar o Santo Sudário. E aí eu queria te perguntar, porque no livro mostra que você tem uma contribuição para a igreja em relação aos estudos do Santo Sudário. E aí também eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que é essa transferência mística que você citou agora, né? E aí envolve a questão de relíquias genuínas, relíquia sobrenatural e relíquias místicas, que eu acho que a gente aí, caminhando pelo Santo Sudário, consegue trabalhar esses elementos, né? Ora, eu queria tentar, precisamente, com este local, que é a Real Lipsanoteca, demonstrar algumas das coisas que iremos falar. Atrás de mim já tenho outro altar. Este altar é dedicado precisamente ao Santo Sudário e atrás dele, portanto, guardam-se relíquias do Santo Sudário. Não sei se conseguem ver aqui muito bem. E estas relíquias, muitas delas são feitas com o processo da transferência mística, a tal transferência de que eu falei, que era feita precisamente com um pedaço do sudário que era retirado do original, era fervido com a tela que iriam usar para fazer a cópia, e nesse momento o padre que presidia esta cerimónia, fazia uma oração pedindo a Deus que se transferisse para a cópia a essência mística da relíquia, ou seja, o sangue, o suor, tudo o que estava impregnado no original, através da fervedura com especiais óleos e especiarias, portanto, passava para a tela. E então a tela passava a ser uma cópia original, uma vez pintada com as manchas e com as imagens que estão, portanto, visíveis na síndone. Ora, o que eu descobri foi que, precisamente, esta prática, ao longo de muitos anos, confirmada pelo rei Humberto II, que foi o último rei de Itália e que viveu em Portugal nos últimos anos em Cascais, no seu exílio, ele testemunhou para pessoas ainda vivas, como o padre Fávero, que tinha 90 e tal anos na igreja de Loreto de Lisboa, que esta era uma prática da sua família quando faziam estas réplicas, que fizeram, documentei, 158 réplicas que existem, que se chamam cópias ex extractum originalis, portanto, extraídas do original. E esse processo que sujeitou a síndone, o sudário, a elementos de fogo, de carbono, de fumo, veio, de certo modo, poluir a tela ou o linho do sudário, de modo a que em 1988, quando fizeram a análise do carbono 014, o resultado foi negativo no sentido que reportou a Idade Média. Isto porque, certamente, o tecido que retiraram para análise previnha da bainha em volta, que era cortada para fazer estas cópias, fervida e novamente anexada ao original. Quando, no ano 2000, foi retirada ao Santo Sudário, à síndone, uma capa protetora de tecido que tinha por detrás, que se chamava a capa de Holanda,
verificaram e reivindicaram, de facto, aquilo que eu dizia, que toda a borda, a bordadura, portanto, à volta da síndone, estava toda ratada, cortada, faltava imensos pedaços. E isto porque eram removidos para adicionar a cópias e as tornar originais, coiguais à verdadeira. De maneira que esta descoberta, que veio reivindicar a autenticidade e mostrar como não é possível fazer uma análise de carbono 014 ou de Zarcon 40, que o sudário não é medieval. Não é medieval. E então os testes que foram realizados são inválidos. Se nós olharmos para a tradição oral, para a tradição iconográfica e para a tradição escrita nos escritos mais antigos que referem e descrevem esse lençol, a síndone, nós então temos provas concretas que, uma vez levadas a tribunal, se fôssemos a um julgamento, seriam suficientes para uma sentença favorável à autenticidade da síndone. Portanto, este contributo, o Barry Schwartz, que foi membro daquela equipa de cientistas da NASA que nos anos 70 estudou profundamente o santo sudário, a síndone, disse que era esta contribuição humilde, modesta minha, digamos, a maior contribuição para o estudo sindonológico da síndone do século XXI, que veio realmente repor a veracidade e desfazer esta ideia de que o carbono 014, o teste de 1988, que era a palavra definitiva sobre o assunto. Não é. Gente, e assim como esse estudo que ele trouxe, tem muitos outros aqui no livro. Aqui ele trabalha, ele começa, né? Ele e o Fábio Tucci Fará começam trabalhando a Arca da Aliança, e aí também tem Santo Graal e muitos outros estudos que o Carlos traz para a gente. Cleane, temos alguma pergunta? Quem está por aí? Vou-lhe mostrar o que será a representação mais fiel da última ceia, com o Santo Graal, tal como seria de um estudo que nós fizemos, e não sei se estão a ver bem. Gente, isso é um presente para a gente. Podem ver aquilo que é a copa. Portanto, o Santo Graal é só esta copa que está em Valência. E se olharmos para aqui, nós temos uma réplica que foi colocada e um pedaço da original. Não sei se conseguem ver, eu vou tentar abrir. Sim. Está vendo? Sim. Isto é, digamos, o sonho de qualquer arqueólogo, de qualquer cavaleiro, é o Santo Graal. E, de facto, foi o culminar de todo o nosso apostolado destes anos todos, poder analisar e tocar nas minhas mãos e ter nas minhas mãos o verdadeiro Graal que está em Valência e que a ciência e a arqueologia revalida como sendo de todos os graus, todos os supostos graus que existem no mundo, este tem a maior probabilidade, face aos dados arqueológicos e históricos, de ser o objeto que alega ser a copa da última ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que presente, hein? Que momento importante e especial para todos nós. Temos, Cleane, alguma pergunta? Sim, na verdade, tem várias perguntas aqui da Rita Baldin. Depois a gente vai voltar na pergunta do padre, mas eu gostaria de focar nessa um pouquinho, tá? O pessoal está perguntando, Carlos, como é feita a visitação, no caso de um dia o pessoal visitar, né, e até o local, como que é feito? É preciso fazer um agendamento? Essas relíquias, elas ficam próximas do povo? Como que você pode nos auxiliar nessa pergunta? A Real Lipsoteca, no Castelo de Orém, fica próximo de Fátima,
15 minutos de Fátima, não é um museu. Portanto, a Igreja hoje, o Papa Francisco veio reafirmar que as relíquias não são objetos inanimados, históricos para estar expostos em exposição museológica. Não são objetos museológicos. São objetos de intercessão, porque os santos estão no céu a interceder por nós e através das suas relíquias. E se o Espírito Santo estava vivo dentro dos santos, quando eles viviam dentro dos seus corpos, muito importantes são estas relíquias para a Igreja. E por isso a Igreja as autentica. Neste contexto, a Lipsanoteca não está exposta como um museu. Portanto, podem agendar contactando a Fundação Auriana e nós deslocamos-nos aqui para mostrar, porque normalmente as relíquias estão resguardadas dentro destes altares, como podeis ver, e só para a veneração quando é apropriada, quando está alguém presente para ver, portanto, as relíquias. Não é? As relíquias estão normalmente resguardadas por estes painéis e quando nós temos visitas é que as mostramos. Porque temos estes cofres aqui, por exemplo, cheios de centenas de relíquias. Temos aqui livros, em forma de livros, com relicários também, e coisas muito interessantes, por exemplo, um calendário. Já viram um calendário com todos os santos do dia? Portanto, nós temos aqui muitas relíquias curiosas e históricas e podem nos visitar. Temos cerca de 20.000 visitantes por ano, desde que abrimos aqui neste local, no Castelo de Orem, no ano 2000. Olha só. Ô Carlos, e qual que é a relíquia mais antiga e a mais recente que nós temos na Real Lipsanoteca? A mais antiga, eu diria que é rocha do local onde esteve a tenda que acolheu a Arca da Aliança. Portanto, o primeiro relicário que conteve as primeiras relíquias veneradas pelo povo escolhido de Deus. O cajado de Moisés, uma tigela de maná e as tábuas da lei. Há uma rocha na Terra Santa onde a tradição diz a tenda da Arca da Aliança esteve ali durante décadas. E então temos uma pedra desse local. Portanto, essa seria a relíquia mais antiga, porque remonta aos tempos bíblicos do Antigo Testamento. A relíquia mais recente que eu diria que temos aqui é a relíquia de São Frei Bartolomeu dos Mártires. É um arcebispo de Braga. Braga é a primeira diocese na Península Ibérica, fundada pelo apóstolo São Tiago. E este arcebispo de Braga, que é curioso porque ele tinha os olhos tortos e todas as imagens dele mostram que ele tinha os olhos, tinha este problema ocular. Ele participou no Concílio de Trento e foi canonizado o ano passado pelo Papa Francisco, e é ele, digamos, as relíquias dele e as que temos aqui, diria, as mais recentes, pelo menos de um santo português. Temos algumas também de santos que foram canonizados recentemente, que eram já beatos e tínhamos já relíquias deles, mas para Portugal, o santo mais atual e para a Portugalidade seria então São Frei Bartolomeu dos Mártires. Se quiserem, eu posso tentar me deslocar até à capela onde estão essas relíquias. Não sei se vamos nisto perder a rede, mas vocês me dirão e eu posso depois recuar se de facto isso acontecer. Mas eu penso que conseguem me ver e ouvir.
Sim, estamos vendo e ouvindo. Eu acho que enquanto você se desloca até lá, a Cleane poderia mencionar alguma observação que os nossos internautas estão colocando. Então, Roberta, vamos lá. Depois a gente vai perguntar, né, para o Carlos essa questão da falsificação das relíquias, né, do Mercado Livre. Tem muita gente que expõe no Facebook, no grupo de Instagram, né, Telegram, WhatsApp. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu gostaria só de dar um oi aqui para... Vamos lá, tem muita gente, o pessoal começou a colocar a diocese, o local, a Patrícia Santos, de Recife, Pernambuco, né? O pessoal sempre nos acompanhando, que Deus abençoe. O padre Márcio Pacheco, que é de Natal, a gente vai retomar a pergunta dele, seja bem-vindo. São Bernardo do Campo, Rogério Cristiano, tem uma pergunta muito interessante, se der tempo a gente também vai colocar. A Marilda, Rio de Janeiro, tem muita gente do Rio. Santa Maria, a paróquia Santiago Apóstolo de Santos, a Sandra Pacheco, Elienar Dantas e muito mais. Como o Carlos já está aí, né, Roberta? Sim. Sim. Vamos ver se o áudio está bom aí no local. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Oi. Sim. Oi. Ok. Então, força. Então, vamos lá. A gente pode ir a uma pergunta? O que você acha, Roberta? Vamos lá? O Carlos, tem uma pergunta do padre que eu não gostaria de passar, o que a gente até comentou há pouco, né? Sobre a falsificação. O padre Márcio Pacheco, ele fala assim, tem uma pergunta. Hoje no Brasil, há muitos pedidos de relíquias às postulações, muitas trocas, né? Vendas, falsificações, é o que eu havia comentado. Como fazer para poder evitar isso? Ora bem, nós temos no apostolado tentado combater isso, combater a venda das relíquias na internet, no eBay e em outras plataformas da internet, porque é uma prática sacrílega e sobre o qual recai, ipso facto, a excomunhão. A venda das relíquias acarreta a excomunhão ipso facto, isto segundo as rúbricas e as regras canónicas das relíquias. Temos visto muita gente que, por ignorância, trocam de relíquias como nós trocamos de cromos, como se diz em Portugal, ou de caricas, ou carteirinhas de futebol, não é? Portanto, as pessoas trocam das relíquias como se fosse um colecionismo, digamos, só por si. Não são. Por isso, a Igreja tem toda a cautela de autenticar as relíquias. As relíquias são autenticadas com documentos como este, por exemplo, data de há vários séculos, 1700 e tal, e desde o Concílio de Trento, que de facto a Igreja autentica as relíquias com um selo de lacre afixado na própria teca, no relicário, e com a emissão de documentos que condizem com, digamos, o selo condiz com a própria teca. Isto para mostrar que, de facto, as relíquias têm que ser autenticadas pela Igreja para serem veneradas pelo público. Há um grande problema a nível internacional, e já tive alguns casos no Brasil, também nas Filipinas e nos Estados Unidos, de relíquias duvidosas. Por vezes são transferidas para relíquias, quer porque são relíquias de contacto, relíquias que alguém tocou pano, alguém não autorizado, tocou pano às relíquias e depois deram uma importância indevida a esses panos, que depois vieram a colocá-los em relicários, levar para capelas, fazer peregrinações em toda a volta de dioceses e igrejas a acolher por ignorância. De facto, só a autoridade apostólica
os bispos é que podem pedir relíquias para uso paroquial de primeira classe, e as relíquias de segunda e terceira classe são designadas para uso particular, para devoção privada e não para veneração pública. E por isso, hoje, há um grande problema na confusão gerada à volta de relíquias que não devem de ser expostas à veneração dos fiéis, porque não têm essa dignidade, são para uso particular, e de relíquias duvidosas, por vezes retiram-nas de pagelas de oração com relíquias de segunda e terceira classe e colocam-nas em relicários e dão-lhe uma importância de primeira classe, que não podem ter. As pessoas que o fazem não estão autorizadas, porque retirar uma relíquia, até seja de uma pagela, invalida a autenticidade. Porque só uma autoridade apostólica, um bispo ou alguém designado por um bispo, um postulador ou uma comissão diocesana de relíquias, é que pode quebrar os selos e reautenticar com selos novos e emissão de documento. Se não for uma autoridade devidamente credenciada para isso, as relíquias são invalidadas. E então temos esta situação, assim como temos também a falsificação das relíquias. A falsificação das relíquias é uma coisa muito antiga, sempre se ouviu dizer que havia pessoas a falsificarem relíquias. Ora bem, hoje é um mercado muito ativo em todo o mundo. Infelizmente na internet vê-se relíquias de todos os santos, dos mais populares, como Padre Pio, como a Madre Teresa de Calcutá, que 90 e tal % são falsas. São falsas. E é uma pena, porque há igrejas a adquirir estas relíquias, por vezes mandam para o nosso apostolado e nós investigamos do ponto de vista científico, microscópico até, e faço isso só por curiosidade, porque ao ver os selos e os documentos, já por si é uma alerta de que são falsas. Mas, no entanto, eu, por curiosidade, quero saber o que é que eles usaram para fazer esta matéria. E por vezes é só cola, por vezes é osso animal, por vezes até é osso humano. O que torna isto num sacrilégio, não é? Mas, de facto, há muitas relíquias por aí, falsas, a serem adquiridas, até por paróquias, como eu disse, por engano, por falta de conhecimento, quando as relíquias só devem de ser pedidas aos postuladores para as paróquias pela autoridade eclesiástica local, ou seja, o bispo ou o superior de uma ordem religiosa de uma comunidade. Relíquias de primeira classe, por essa razão, só devem de ser entregues para a veneração pública nas igrejas. É um perigo, hoje em dia, andar com relíquias autênticas de primeira classe a rodear por aí nas mãos de pessoas que não sabem a verdadeira importância e, por vezes, confundem isto com colecionismo. Olha só, é preciso ter uma atenção da autenticidade, né? A gente acreditar, a igreja, ela autoriza os bispos, então tem todo um cuidado com as relíquias sagradas, né? Carlos, só tem uma pergunta aqui do Rogério, que é sobre o livro, tá? Ele pergunta assim: no livro é explicado os graus das relíquias? Como que a gente poderia entender? Existe um grau para as relíquias? Sim, os graus, digamos, tradicionais de relíquias. O primeiro grau é primeira classe, isso quer dizer tudo que venha do corpo do santo é considerado de primeira classe. Por vezes até as entranhas, porque quando eles eram embalsamados, retiravam-lhes as entranhas e até isso era dessecado e fazia-se um relicário com essa matéria dessecada que se chamava pate, ou paté.
e que são as entranhas dos santos quando eles eram embalsamados ou eram preparados, digamos, para o embalsamamento. Isso são as relíquias de primeira classe. Segunda classe são, de facto, tudo o que esteve em contacto com o santo em vida. Tudo o que esteve em contacto com o santo reporta a sua roupa, suas vestes, no caso dos sacerdotes, ou os hábitos, a sua cama, tudo o que usou na sua vida doméstica, pessoal, locais também, pedras de locais, madeira da cama, por exemplo, tudo isto são, de facto, relíquias de segunda classe. Relíquias de terceira classe já se fazem há muitos séculos. Ouvimos falar, até nos Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, de panos que eram tocados nos santos e que se chamava brandei. Na Europa chamavam-se verónicas. E esses panos eram nada mais do que tecido, lençóis, por vezes, panos de rosto, chamados sudários, do suor, sudário, que eram tocados nas relíquias ou nos santos em vida e que depois as pessoas levavam para casa para a sua devoção pessoal. Hoje em dia a Igreja também faz esta prática, recorta em pedacinhos pequenos e distribui em pagelas, como todos vós já tendes visto, certamente, ou possuem. Portanto, primeira, segunda e terceira. Mas depois há outras classes que eu dei nome a elas através dos estudos ao longo de 30 e tal anos, e uma delas é a primeira classe sobrenatural, ou primeira classe mística. Primeira classe sobrenatural é uma relíquia que vem, de facto, do contacto com uma imagem, por exemplo, que tomou vida, que falou a um santo. E há exemplos disso na história da Igreja. E essas imagens, para muita gente na Idade Média, tornaram-se como um Cristo vivo, uma Nossa Senhora viva. E então, tudo o que se tirasse dessas imagens era considerado relíquias de primeira ou segunda classe extraordinária. Extraordinária, sobrenatural. Porque foi o sobrenatural que deu, digamos, essa importância de primeira ou segunda classe a essas relíquias de Cristo, de Santa Maria ou dos Apóstolos. Depois temos relíquias místicas. Místicas que é, como eu disse, a transferência mística que se faz do original para a cópia. Por exemplo, eu posso-vos mostrar uma dessas relíquias místicas que é sangue de Cristo, que eu vou retirar aqui deste relicário. Olha só, gente, que presente. O sangue de Cristo, não sei se conseguem ver aqui. Fantástico. Está no Sim. medieval. O sangue de Cristo, descobri eu, é nada mais, nada menos do que azeite que os peregrinos colocavam no santo lenho, na cruz de Cristo, que estava em Jerusalém, quando ela ainda era venerada em Jerusalém, antes da conquista por Saladino. E os peregrinos recolhiam este azeite, que depois solidificava, em frascos e em vasos, e era venerado como sendo sangue de Cristo. Ora, realmente poderá ter vestígios de sangue da Santa Cruz, onde Cristo foi crucificado, mas na sua maioria é certamente azeite, não é? Que foi tocado na Santa Cruz e que, por esta experiência mística, este contacto místico, passa a ser uma relíquia mística de primeira classe de sangue de Cristo. Há outras relíquias que, de facto, eram feitas também com um processo semelhante. Relíquias do Menino Jesus, relíquias do Ecce Homo, e estas relíquias eram feitas de dois processos. Ou com um ser humano que, depois de confessado,
sacerdote com 33 anos de idade era levado para um mosteiro em clausura durante 6 meses, fazia jejum e penitência, comungava, já era um alter Christi, porque era o sacerdote, e depois, na Sexta-feira Santa, tendo deixado crescer a barba e o seu cabelo, ia personificar Cristo numa via sacra ao vivo. No fim dele fazer este papel, e tinha comungado, portanto, Cristo estava nele. Portanto, ele era como se fosse um relicário para Cristo vivo na Eucaristia. Pensava-se na Idade Média. E então, depois, tudo o que estava em contacto com ele, o próprio cabelo era todo cortado, rapado fora. E era colocado estas relíquias, a roupa, as réplicas dos espinhos, tudo dentro de um relicário comunitário, para que no ano seguinte pudesse ser usado por outro sacerdote que fosse fazer este papel. Eram relíquias místicas, que por vezes, hoje em dia, são consideradas falsas. Mas é preciso saber interpretar uma relíquia de Cristo, um espinho, etc. Temos que discernir, através do conhecimento científico e também do conhecimento histórico, se é uma relíquia mística ou se é a verdadeira que reporta ser ao tempo de Cristo. Portanto, isto são as relíquias de uma classe extraordinária e que por vezes são confundidas. Eu posso dizer que em algumas dioceses onde esta prática era mal vista pelos bispos, eles substituíam-na por outra, que era uma imagem de Cristo articulada, com barba e cabelo feita de cabelo humano, e que dentro do peito tinha uma cavidade onde o Santíssimo Sacramento era colocado envolto em linho. Portanto, tudo o que se fizesse com esta imagem, a paixão toda de Cristo, tudo o que se recolhesse depois eram relíquias místicas de Cristo, porque estavam em contacto com o próprio Cristo presente na Eucaristia. Isso também se fazia com o menino Jesus, ou com uma criança que era batizada na noite de Natal, ou com uma imagem que tinha também esta cavidade no coração, no peito, para colocar o Santíssimo Sacramento. Portanto, são práticas incríveis que eu descobri ao longo destes 30 anos, completamente desconhecidas hoje, e até eu desconhecia. Entra dentro da transferência mística que você explicou para a gente, né? Verdade. Exatamente. Tá me ouvindo, Carlos? Ô, Carlos, esse local da Real Lipsonoteca que você está, você consegue mostrar algo a mais para a gente? Ora bem, eu posso vos mostrar aqui o altar-mor. O altar-mor tem relíquias de todos os pedacinhos, de todas as relíquias mais importantes da cristandade. Relíquias associadas a Cristo Rei. E por isso ao centro está a imagem de Cristo Rei. Ora, as relíquias da Paixão de Cristo são as insígnias do Rei. A coroa, o cetro, o manto real. E por detrás destes painéis estão retratados, portanto, nestes painéis, os grandes imperadores e reis que, durante 2 milénios, descobriram, salvaram e criaram santuários para albergar estas relíquias e que hoje ainda existem. Há nações que foram criadas para as relíquias. Ora, pouca gente sabe, talvez, que a maior dignidade dada a uma relíquia são as relíquias do Santo Lenho, da cruz de Cristo. Isto porque Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue na cruz, e é a única relíquia diante da qual nós temos que se ajoelhar quando ela é exposta. As relíquias do Santo Lenho requerem que a gente se ajoelhe diante delas quando elas são expostas, porque têm a mesma dignidade que é dada ao Santíssimo Sacramento. Também é a única relíquia que pode
tal como o Santíssimo Sacramento, ser levada debaixo do pálio. Por isso, as relíquias do Santo Lenho, nas procissões das igrejas, é levada debaixo do pálio e tem a mesma dignidade conferida, que é conferida ao Santíssimo Sacramento. Ora, aqui temos, e eu vou agora também fazer aqui um gesto, uma genuflexão, para vermos aqui algumas dessas relíquias. Aqui temos Carlos Magno com o robe de Cristo e com o véu de Nossa Senhora que está em Chartres, o robe que está em Argenteuil e em Trier, na Alemanha, e aqui Santa Ana, as relíquias também que ele é responsável por ter encontrado. Ele usa o talismã de Carlos Magno, que foi uma peça que era usada na coroação dos reis e até Napoleão usou. E aqui temos, não sei se podem ver, algumas destas relíquias, pedacinhos de todas as relíquias que se Sim, conseguimos ver. Na cristandade. O robe de Cristo, o véu de Nossa Senhora. Depois temos São Luís Rei de França, que criou a Sainte-Chapelle. A Sainte-Chapelle é o modelo de todas as capelas relicário do mundo, foi a primeira a empregar vitrais. E ele resgatou aos bancos esta relíquia, que é a coroa de espinhos, a um altíssimo preço, que é o equivalente ao orçamento de Estado da França de hoje. E aqui temos as relíquias de São Luís, da sua irmã Beata Isabel, 2 dentes e o cabelo, e aqui todas as relíquias, um pedaço de todas as relíquias que ele colecionou. Cá dentro temos um pedaço bastante grande do Santo Lenho, da cruz, e aqui este relicário do tempo de Napoleão III, é um relicário muito engraçado, porque tem um frasco, não sei se podem ver, e diz que é a serradura dos bichos que roeram, que comeram, digamos, o Santo Lenho que estava em Paris, na Sainte-Chapelle. Portanto, até o resíduo desses bichinhos que comeram a madeira é considerado relíquia e era guardada. Assim como a ferrugem das cadeias dos apóstolos Pedro e Paulo. Aqui temos um relicário muito especial que tem um pedaço grande da coroa de espinhos e um espinho, e podeis ver parcelas que foram seladas em 1905 pelo Deão de Notre-Dame, e aqui temos a imagem de Cristo Rei com todas as suas relíquias. E aqui Santa Helena, ontem foi a festa de Santa Helena, ela, a primeira arqueóloga sacra que descobriu as relíquias da Paixão de Cristo e que temos aqui também em sua homenagem, Santa Helena. E seu filho Constantino, que criou todos os grandes santuários na Terra Santa e também em Roma e em Constantinopla. E aqui temos a estrela de Belém, do presépio, porque relembra que foi ele que criou a Basílica da Natividade. E aqui temos as relíquias, digamos, da Paixão, também atribuíveis ao Constantino e à Santa Helena. Uma das relíquias mais populares que eram, digamos, difundidas e através de cópias eram os cravos da Paixão, como este que está aqui. Na Idade Média faziam-se cópias forjadas com lascas desta relíquia, ao ponto que tiveram que pôr uma capa, porque a parte de baixo estava já toda cortada para lascas, para as réplicas que faziam, como esta que está aqui, que tem selos, e esta que está aqui, com a nossa Santa Helena.
Nós aqui também temos uma relíquia muito especial, que é um espinho. Não sei se podem ver. Sim, conseguimos ver. Outra relíquia que nós também temos, digamos, muito venerada ao longo dos séculos, é uma relíquia do véu da Verónica. O véu da Verónica, que está em Roma, e também falamos disso no nosso livro. Explicamos, aliás, a diferença. Aqui está a relíquia de que falei, a mais antiga, digamos, que é uma pedra do local onde a Arca da Aliança esteve pousada durante todo o tempo. E estes dois relicários têm, de facto, muitas relíquias, muitos santos importantes da Igreja. Um dos santos ligados à lança de Cristo é São Maurício. Aqui temos o braço de São Maurício. Vocês estão a ver? Portanto, é o antebraço de São Maurício, um dos mártires da Legião de Tebas. E, portanto, temos, como eu disse, vou mostrar talvez uma panorâmica, não sei se conseguem ver, temos aqui 15 altares e temos também sangue do Papa João Paulo II, relíquias dos pastorinhos de Fátima. Aqui deste lado temos uma réplica à escala da Santa Casa de Loreto, Santa Casa de Loreto, que é a Casa de Nazaré. Eu vou tentar entrar aqui para dentro. É um pouco mais escuro esta capela. E é nesta casa na casa original, que vivia a família original, a Sagrada Família original, que era Santa Ana, Nossa Senhora Menina e São José. E se formos aqui a este oratório, temos a relíquia de DNA mais, digamos, cobiçada de todas as relíquias, que é um dente de Santa Ana, mãe de Nossa Senhora e avó de Jesus. Ora, é uma relíquia que se diz ter sido também levada para a coleção imperial dos imperadores, e é uma coleção, é uma relíquia muito importante, porque é a única que eu conheço que tem o próprio documento de autenticidade gravado no relicário, com 2 selos em chumbo, por um notário apostólico. Portanto, uma relíquia de valor incalculável, de facto, do ponto de vista histórico, mas também de importância elevadíssima, dado que é do grau de parentesco mais próximo de Cristo, de que se consegue, relíquias de primeira classe, de sua avó, mãe de Nossa Senhora. E aqui temos a cópia do Santo Sudário, de que falei, ex extractum originale, que é extraída do original. Estas manchas que estas cópias aparentam, e alguns museus que as têm, lavaram a seco e retiraram toda a sua importância, porque isto é transferência mística. Isto é o que transferiram da essência da relíquia para a tela, que depois pintaram com a imagem do Senhor, que está impressa no Sudário de Turim. E muita gente, por ignorância, retirou estas manchas, pensando que eram manchas d'água do templo. Há 3 maneiras de fazer estas relíquias místicas. Uma é esta de ferver uma peça do Santo Sudário com a tela. Outra é, e podemos ver aqui embaixo, de perfurar com ferro quente a peça original, atravessando para a outra. Era uma coisa feita na Idade Média, e há referência a isso, que até nos primeiros tempos, nos primeiros séculos, se fazia. Com ferro quente, passava-se o tecido do original para a cópia de uma relíquia, para fazer a transferência mística. E depois o terceiro processo era fixar um pedaço
do original à tela. É importantíssima esta cópia porque é a única que usa os 3 processos. Nós temos aqui também uma relíquia de um santo, São Generoso, que é um mártir romano. Podemos ver aqui a sua caveira e o seu antebraço. E esta relíquia é importante e tem um documento de autenticidade, que não sei se conseguem ver, importantíssimo porque é uma relíquia de 2 santos. É uma relíquia do próprio São Generoso, que era mártir romano, como também da Madre Maria França Xavier Cabrini, que é a primeira santa dos Estados Unidos e das Américas. E esta relíquia foi exumada das catacumbas e entregue à ordem dela. E então o documento faz referência a ela. O que é interessante porque é uma relíquia de um santo que pertenceu a outro santo. Aqui neste altar, que está dentro da casa do Loreto, com a Santa Casa. A história da Santa Casa, segundo a tradição, a casa voou de Nazaré para Loreto, na Itália. Mas eu confesso que nunca vi casas a voar, a não ser no filme do Feiticeiro de Oz, com a Dorothy e o Homem de Ferro e o Leão. De facto, nunca ouvi outros casos a não ser este. E o facto que nós conseguimos descobrir é que há algo de verdade na lenda. As lendas douradas que eram criadas à volta das relíquias para lhes dar uma importância até nacional, eram, por vezes, exageros de facto uma investigação por parte do Vaticano, do Papa, que perguntou porquê a relíquia estava num lugar, um lugar sem importância, num bosque de loureiros, na Itália, quando ela devia de estar na Terra Santa ou então em Roma. O bispo local mandou-os fim. Esse processo diz que, pelas mãos, em latim, dos anjos, dos angeli, a casa voou de Nazaré para Loreto. Ora, este homem, Ancéfalo Angeli, era governador da Palestina no primeiro reino latino de Jerusalém. Era ele que tinha a custódia dos lugares sagrados. E quando a filha dele, Tamar, que se traduz para Margarida, decidiu casar com um duque de Anjou, ele deu de dote a casa onde a Sagrada Família viveu. Mandou desmantelar a casa e transportá-la por barco. Ora, quando ela náutico medieval para voar, portanto, pelas mãos dos Angeli, eles chamavam-se Angeli, o apelido anjos, a casa voou, porque voar é um termo náutico medieval que reporta navios de vela. E então, o Papa, quando leu isto, pensou que, literalmente, os anjos transportaram a casa e que ela foi na própria casa, arqueológicos, moedas, etc., que foram cunhadas no tempo de este senhor Angeli e dos seus netos, que brigaram pela posse da casa, travaram uma batalha, um deles ganhou e reconstruiu com as plantas que o avô tinha mandado a casa. 3 paredes da casa são de pedras oriundas da Terra Santa. A 4ª parede é feita de seixos locais, porque a casa dava para a Gruta da Anunciação. E é uma das provas arqueológicas mais fidedignas de que, de facto, a casa que está na Itália era a casa que estava precisamente na Terra Santa, em Nazaré. Aqui podem ver alguns dos relicários de santos, papas, mártires, muitos conhecidos. E a tal relíquia de que eu falei, do Frei Bartolomeu dos Mártires, o santo português mais recente. Temos muitas relíquias, eu diria
mesmo milhares de relíquias atrás destes painéis que eu vos vou mostrar aqui. Penso que não haverá, digamos, santo que não tenhamos. Aqui, neste local, temos sepultado também alguns colaboradores nossos. Este é o professor Zubidi, está aqui sepultado. O grande CSI, o grande perito em relíquias, que autenticou a relíquia do Santíssimo Milagre de Santarém. O segundo milagre eucarístico mais conhecido e importante da Igreja. Nós tivemos o privilégio de preparar o projeto para a reabilitação do santuário, a reautenticação das relíquias, num projeto de 10 anos. E foi este senhor que, de facto, juntamente com um colega, especialista em sangue, que autenticou a relíquia do Santíssimo. Aqui o altar da Sagrada Família contém relíquias, não se vê muito bem, não vamos mostrar. O Maximiliano Kolbe. E aqui eu acho que nesse local onde você está, Carlos, está travando um pouquinho o áudio. Falhou um pouco nesse local onde você está. Agora. Carlos? Carlos? Bom, gente, enquanto o Carlos não volta, lembrando a vocês que nós estamos fazendo um tour online pela Real Lipsanoteca, em Fátima, Portugal. Lembrando que lá nós encontramos a maior coleção privada de relíquias fora do Vaticano. É um momento único para a gente, é um momento único para Paulos, para vocês, né? É um momento muito especial. Com certeza a gente está vendo aí uma herança com valor incalculável para a igreja. Estou aguardando aqui retorno do Carlos, ele que deu uma travada, já está voltando. O sinal está ficando um pouquinho ruim. Foi esse motivo também que a gente demorou um pouquinho para entrar na live, né? Porque ele está no castelo e o sinal lá é bem ruim, né? O sinal de internet. Mas o sinal da fé ali tem um valor inestimável, né, Cleane? Quanta riqueza, por isso que nós falamos. Perfeito. Por isso que nós falamos no início que as relíquias sagradas, elas ligam e sempre vão ligar o passado ao presente, né? Vamos ver se o Carlos já está retornando aqui. O nosso tempo também chegando ao fim, apenas para que a gente possa finalizar esse encontro e esse momento, né? Bom, eu vi que tem muita gente por aqui participando com a gente, né, Cleane? Bom, muita gente. Ó, Luiz, diretamente de Roma também, está acompanhando. Só uma informação, Roberta, o Carlos caiu, tá? A gente está aguardando ele retornar e a Patrícia está tentando retomar a conexão, tá bom? Enquanto isso, só gostaria de dar um oi aqui para o pessoal, tá? Mandar um abraço para a Luzia Augusta da Silva, da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, Paróquia Nossa Senhora das Graças. Tem muita gente, viu? Gracineide Oliveira, Paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Coqueiro. Jardilene, Roberta, parabéns. Cleane também. Parabéns pela recondução da live, muito obrigada. Olha, tem outras perguntas aqui, gente, mas como o nosso tempo está um pouquinho escasso, a gente encontra tudo no livro, tá? Relíquias Sagradas, depois a Roberta vai retomar também,
Bom, e é isso, a gente está aguardando o Carlos. Ele tá aqui no celular comigo, escrevendo. Eu pedi para ele tentar entrar novamente. Vamos ver o que ele me responde, tá? Então, lembrando vocês que o Carlos, ele é coautor do livro, juntamente com Fábio Tucci Fará, o livro que é Relíquias Sagradas dos Tempos Bíblicos à Era Digital. Ele está me dizendo que houve corte de rede no castelo. Estamos tentando retornar, teve falha no sinal, que por vezes acontece aqui. Ele está dizendo que vai tentar novamente. Deixa eu reforçar aqui para ele. Tente. Mais uma vez. Acho que vai conseguir entrar agora, parece que sim. E aí a gente finaliza, né? Esse momento tão especial. O Carlos está entrando novamente, conseguiu, que bom! Está ouvindo, Carlos? Estão a ouvir? Alô? Sim, sim. Sim, está bem longe, mas eu acho que para a gente pelo menos tentar encerrar e se despedir das pessoas, né? Foi um momento tão especial, mas está bem longe. Vamos tentar, Carlos, fique à vontade. Isto é um castelo medieval, portanto, os castelos medievais têm estas coisas, não é? Por vezes temos falhas por causa da altitude aqui, não é? Não, estamos na vantagem. Eu, por exemplo, nunca tive contato com um castelo medieval, é a primeira vez. Estou muito grata. Esse momento tão especial. Então, essa queda de sinal é algo que acontece. Mesmo assim, acho que são obstáculos, né, da nossa vida moderna, contemporânea, é assim mesmo. Você quer destacar mais alguma coisa, alguma outra relíquia, para a gente chegar ao nosso momento final, Carlos? Eu gostava de dizer duas coisas. De facto, nós tivemos um privilégio no nosso apostolado ao longo de 32 anos de ter intervenções com relíquias extraordinárias da Igreja. Eu falei do Santíssimo Milagre de Santarém, eu falei também vou falar, portanto, também das relíquias do quarto Conde de Ourém. O quarto Conde de Ourém era o primogênito da Casa Imperial e Real de Bragança, que deu reis a Portugal e imperadores ao Brasil. Ele era senhor deste castelo, mas o seu avô, portanto, que é santo, foi canonizado em 2009. Ele era terceiro conde deste castelo. E nós tivemos um papel bastante ativo nesse processo, na reabertura do processo para a canonização e na preparação e distribuição e autenticação das relíquias dele encontradas no túmulo primitivo. Nós distribuímos também terra em pagelas a milhões de pessoas e tivemos a graça de o milagre para a canonização ter ocorrido aqui no Castelo de Ourém. Seu neto era o maior colecionador de relíquias e aqui neste local havia uma capela, uma ermida dedicada a São José, que durante o terremoto de 1755, quando a igreja foi destruída, durante muitos anos e até que a igreja fosse reconstruída, foi aqui numa ermida neste local que as relíquias da coleção do quarto Conde de Ourém tiveram guardadas juntamente com o Santíssimo Sacramento. Portanto, essas relíquias foram reencontradas há 25 anos e tive o privilégio de as recolocar no relicário original, da qual foram separadas em 1910, a quanto da implantação da República, e que está hoje no Museu Nacional de Arte Antiga. Ora, outra grande graça que nós tivemos foi de obter algumas relíquias dos pastorinhos de Fátima, que são também as relíquias mais procuradas a seguir aquelas de Nosso Senhor, Jesus Cristo e de sua mãe. São essas as relíquias mais procuradas pelos peregrinos de Fátima. Aqui temos uma imagem de Nossa Senhora e dentro desta caixa um pedaço bastante grande da madeira da azinheira
onde Nossa Senhora apareceu, precisamente nos Valinhos, hoje. Portanto, faz hoje anos que a Igreja nos diz que foi a aparição de Nossa Senhora nos Valinhos. Aquela aparição que não ocorreu a 13 de maio, de agosto, porque os crianças estiveram detidas em Orém pelo administrador. E esta imagem que está aqui é uma imagem que, não sei se podes acender aqui estas luzes, é a imagem que mostra esta aparição não vista pelas crianças. Portanto, Nossa Senhora, neste dia de 19, disse: dado que aqueles homens vos levaram para Orém, não viram Nossa Senhora com um arco de flores à volta, um anjo a cada lado e o coração triunfante, portanto, o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nós temos aqui também a efígie com a imagem do corpo de São Nuno de Santa Maria, o nosso santo aqui oriense, e temos algumas relíquias dele aqui nestes altares laterais, mas é aqui, ao pé da imagem dele, de São Nuno, que temos o altar dos três pastorinhos e as relíquias que nos foram dadas pela Dona Maria José Alveiazer Patacho, filha dos barões de Alveiazer, que conviveram com as crianças e que guardaram estas relíquias dos pastorinhos dos primeiros tempos das aparições. Eu falo do barreto do Francisco, barreto que era usado ao domingo e que ele usou, portanto, durante a aparição de outubro do Milagre do Sol. Temos a fronha da cama de Jacinta e relíquias dos três pastorinhos aqui, que de facto da família Alveiazer, e aqui podeis ver o Barão de Alveiazer. O Barão de Alveiazer, que é do primeiro Barão de Alveiazer, que acompanhou a família real portuguesa quando foi para o Brasil. Portanto, de novo, uma ligação ao Brasil e à terra de Vera Cruz, não é? Não sei Carlos, se quanta história. Não, não parou. Eu acho que a gente está vendo, eu quero te agradecer. Quanta história rica, quanta história da nossa igreja. Eu estava dizendo para eles, quando você tinha caído, que realmente as relíquias, elas ligam, né, o nosso passado ao nosso presente. Eu acho que isso vai ser sempre, e obrigada, quero te agradecer por você trazer todo esse contexto histórico. São 32 anos de trabalho, de estudos, né, e hoje a gente está tendo esse momento de partilha, você podendo trazer tanta contribuição para a gente. Essas contribuições já estão no livro, né, lembrando, gente, que no livro a gente, o Carlos e o Fábio, eles começam trabalhando, né, historicamente a Arca da Aliança, trabalham também a descoberta da Santa Cruz, em busca do Santo Graal, as relíquias de Santa Joana d'Arc, o retrato da ressurreição de Cristo, e por aí vai. No site da Paulus, nós temos, inclusive, em destaque lá na imprensa, um texto que fala que você vai ter um pouco mais de informação sobre esse livro, e essa live ela vai ficar gravada aqui no Facebook, e depois também iremos retransmiti-la no YouTube, para que você possa conhecer, e mais uma vez, se você quiser fazer esse tour aí, que o Carlos gentilmente nos guiou, nos mostrou, nos explicou, e nos trouxe todo esse contexto histórico. Muito obrigada, Carlos. De nada, muito obrigado por esta oportunidade. Eu termino aqui ao pé da imagem de Nossa Senhora da Aparecida, Imperatriz e Padroeira do Brasil, com, de facto, a ideia que lanço de novos projetos, juntamente com o Fábio, projetos que incluem uma proposta à Igreja de analisar e reautenticar as relíquias
o seu significado, rever o seu significado das relíquias insígnias para o século XXI, e outros projetos que temos em vista, que certamente a Paulus irá fazer parte desse futuro nosso, dos projetos que temos aqui já em mão. Lembrando que o livro, ele hoje está com 15% de desconto, Relíquias Sagradas, dos tempos bíblicos à era digital, mas hoje, né, nós damos início às comemorações, que inclusive serão hoje e amanhã, dos 106 anos de fundação da Paulus e 89 aqui no Brasil, e amanhã, então, esse livro vai estar com 30% de desconto, tanto esse livro como todos os livros do catálogo da Paulus. Então, gente, se eu fosse você, eu esperava eu esperava mais um pouquinho, até amanhã. Agora, se você quiser realmente adquirir o livro hoje, você vai ter aí 15% de desconto. Quero agradecer a todos vocês que ficaram por aqui, que participaram com a gente. Eu sei que tiveram muitas perguntas, né, que a gente não conseguiu retransmitir ao Carlos, mas vocês entendem, né, porque a gente queria aproveitar cada momento, a gente queria aproveitar cada relíquia que ele estava mostrando para a gente. Cleane, muito obrigada. Eu que agradeço, Roberta, a todos vocês que participaram, né, com a gente, ao Carlos também, gentilmente, foi paciente, né, Roberta? Sim. Graças a Deus deu tudo certo, muito obrigada. Agora, a Patrícia, que é da nossa equipe, que está aqui nos bastidores, eu queria pedir, Carlos, e até mesmo para a Patrícia, porque a gente sempre finaliza dizendo um abraço para vocês, mas que ela focasse bem aqui, ó, na imagem de Nossa Senhora Aparecida, para que a gente pudesse finalizar esse momento tão especial, então, dessa forma. Carlos, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês, um abraço. Parabéns à Paulus, muito obrigado a todos, a toda a equipe que fez este live, e um grande abraço para todos os nossos irmãos no Brasil e em todo o mundo que nos estão a escutar, e relembrar que as relíquias são vivas, são sacramentais vivos da Igreja, que unem o passado ao presente e o futuro, e que fazem uma ponte entre a terra e o céu. Portanto, são um sistema de telecomunicação digital do máximo que temos e que não falha como estas telecomunicações que nós temos. Portanto, bem-aja a todos, obrigado, um grande abraço para o Fábio e parabéns à Paulus. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.